Ah, meus amigos, eu tô muito feliz em poder fazer esse vídeo. Primeiro, o assunto do vídeo é algo que eu amo, dividendos. E o segundo é que esse vídeo eu consegui traduzir todo o material base dele do inglês para o português. E isso é um grande desafio para mim. A pergunta que vamos tentar responder nesse vídeo é: será que comprar as empresas que mais pagam dividendos é a melhor opção para o investidor? Bom, eu acredito que não, e é exatamente isso que mostra esse estudo, e eu vou te mostrar o porquê nesse vídeo. Esse estudo feito pela Hartford Funds, uma empresa americana ligada ao setor financeiro, tenta demonstrar como que sairiam ao longo do tempo as empresas que pagam muito dividendo contra as empresas que pagam pouco dividendos ou que não pagam. A primeira coisa que é abordada no estudo é a visão de longo prazo. Não adianta a gente falar de dividendos se a gente olhar para o curto prazo de 1, 2, 5 ou 10 anos. Quando falamos de dividendos e ter grandes resultados com dividendos, precisamos olhar para o longo prazo, acima de 10, 15, 20 anos. Quanto mais tempo, melhor, mais benéfico será a estratégia de investir em dividendos. Para confirmar se é interessante mesmo investir focando em dividendos, esse estudo fez uma comparação entre dois casos. Primeiro caso, uma pessoa que investiu $10 mil na Bolsa Americana buscando comprar empresas que não pagam dividendos. E no segundo caso, uma pessoa que investiu $10 mil na Bolsa Americana, que recebeu dividendos com essas ações e recomprou ações. Bom, quem será que teve o maior resultado? Então, ambos os casos as pessoas investiram o mesmo valor, $10 mil no ano de 1960. A pessoa que recebeu e reinvestiu dividendos teria um resultado final em 2020 no valor de $3.845.730. Já o segundo caso, a pessoa que investiu em ações que não pagam dividendos e só teria ganhado na valorização da ação, teve um resultado final de $627.161. Meus amigos, de fato a diferença é muito grande. Com certeza, com essa diferença grotesca, se as pessoas soubessem dessa informação, iriam investir focando em dividendos, não é mesmo? Bom, pois bem, não. Os dividendos não são atraentes, eles não são chiques. Eles são apenas dividendos, é aquele mesma coisa todos os meses. E muitas vezes as pessoas que buscam o mercado de investimento em ações estão buscando um pouco mais de diversão, um pouco mais de energia, quem sabe não, um pouco mais de risco. E é por isso que em momentos de alta, momentos que o mercado está muito otimista com as ações, normalmente os dividendos são totalmente esquecidos. E já nos momentos de baixa, onde tudo está em crise e as pessoas não sabem aonde vão, elas se lembram que dividendos pode ser uma boa alternativa. Bom, mas vamos supor que você gostou dessa simulação e que você com certeza colocaria isso na prática e gostaria de investir em empresas que mais pagam dividendos. Olhando para esse cenário, com certeza o primeiro pensamento que viria na sua cabeça é: eu preciso achar a ação que mais paga dividendo. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Ao contrário do que se espera, o estudo mostra que pegando as ações que mais pagam dividendos, elas não foram as ações que mais retornaram resultados para os seus acionistas. O estudo mostra que o grupo de ações que mais pagou dividendos não foi o mesmo grupo que mais retornou resultado aos acionistas. E esse dado é muito estranho, soa meio controverso. Na verdade, quando a gente fala que uma empresa distribui dividendo, lógico que a gente pensa em saúde financeira. Uma empresa que já chegou na sua maturidade e agora tem condição de dividir os seus lucros com os acionistas. Então, bom, lógico que é natural pensar que as ações que mais pagam dividendos são as ações mais saudáveis, mas bom, parece que não é bem isso. Na verdade, até pode ser uma empresa muito saudável, mas será que é saudável pagar tanto dividendo assim? Bom, para poder responder essas perguntas, o estudo fez uma nova simulação. E para entender o porquê desse resultado controverso, a gente precisa entender como foi feito esse estudo. Basicamente, o mercado norte-americano de ações foi dividido em 5 grupos, contendo em cada grupo pelo menos 20% de ações. O primeiro é o grupo das ações que mais pagam altos dividendos. E o último grupo, o quinto, é o grupo das ações que menos pagam dividendos ou que não pagam nada. E por incrível que pareça, o grupo que se saiu melhor foi o segundo, ou seja, o grupo que paga um bom dividendo, mas não necessariamente é o grupo que mais paga dividendo. Qual será que é o porquê para isso ter acontecido? Para entender o porquê desse resultado, a gente precisa entender o que é payout. Payout nada mais é do que a porcentagem do lucro que a empresa decide dividir com seus acionistas. Então pensa você em uma barraquinha de pastel. Essa barraquinha de pastel lucra R$100 por mês.
e ele tem um payout de 10%. Isso quer dizer que R$10 do lucro é dividido para os acionistas, ou seja, 10% de tudo aquilo que é lucro os acionistas têm direito. Então, podemos dizer que o payout daquela barraquinha é de 10%. E é entendendo o payout que a gente começa a entender o porquê que as empresas que mais pagam dividendos performaram pior para os seus acionistas do que aquelas empresas que pagaram um bom dividendo, mas que não pagaram tanto dividendo assim. Empresas com alto índice de payout, ou seja, uma empresa que tem um payout de 90, 95, 98%, elas têm margem muito pequenas de reinvestimento no negócio. Então, se uma barraquinha de pastel lucra R$100, mas paga R$98 para os seus acionistas, bom, ela só vai ter R$2 para reinvestir no negócio. Agora, se existe uma outra barraquinha de pastel que lucra os mesmos R$100, mas que ao invés de dividir 98% do seu lucro, acaba dividindo 40%, ela vai ter agora não mais R$2, mas sim R$60 para reinvestir no negócio. E é natural que ao longo do tempo, aquela empresa que mais reinvestiu no negócio vai conseguir lucrar mais, dividir mais os seus acionistas e crescer cada vez mais o preço da sua ação. Uma coisa que é fundamental para a gente entender é que empresas que têm um índice de payout muito alto normalmente não conseguem sustentar esse índice lá nas alturas por muito tempo. É totalmente normal a nossa economia passar por crises. A gente sabe que tem altos e baixos e as empresas acabam sofrendo com isso. Elas são impactadas com as crises que acontecem. E quando isso acontece, as empresas que mais pagam dividendos, as chamadas high yields, são quem tem mais dificuldade em manter o seu nível de pagamento de dividendo. Já as empresas que têm um payout menor, normalmente elas passam mais tranquilas pelas crises, porque como elas têm uma gordura maior, elas podem simplesmente deixar de reinvestir tanto dinheiro e assim elas conseguem manter o seu pagamento de dividendo. Um corte nos dividendos ou até mesmo a eliminação dos dividendos, o mercado acaba interpretando como algo muito significativo e muito importante para a precificação daquela ação. Normalmente, ações que têm dificuldade em pagar dividendos e que acabam reduzindo seu nível de dividendos são interpretadas pelo mercado como empresas que estão deteriorando a sua saúde financeira. Então, com a perspectiva negativa para o futuro, o mercado começa a precificar para baixo aquelas ações. Dessa forma, o investidor, além de ganhar menos dividendo, ele ainda perde o preço da ação, ele perde valor na ação, o que acaba cada vez mais impactando o resultado daquele investidor. Bom, você se recorda daqueles 5 grupos que eu falei para vocês no início do vídeo? Então, esses 5 grupos são o seguinte. O primeiro grupo, empresas que começaram a pagar dividendos ou aumentaram seus pagamentos ao longo do tempo. O segundo, empresas pagadoras de dividendos. O terceiro, empresas que mantiveram o mesmo nível de pagamento de dividendos. O quarto, empresas que não pagaram dividendos. E o quinto, empresas que cortaram ou eliminaram os seus dividendos. Então agora vamos olhar a segunda simulação que esse estudo fez para a gente saber se de fato o payout é um índice que a gente precisa observar antes de comprar as ações ou não. Esse gráfico que vocês estão vendo é uma simulação feita de 73 a 2020 e o investimento inicial foi de $100. Do lado esquerdo, você encontra os grupos nos quais foram divididas as ações para que a gente pudesse fazer essa simulação. E como vocês podem ver, o grupo que apresentou o melhor resultado foi o grupo Dividend Growers and Initiators, ou seja, empresas que já pagavam dividendos, mas que cresceram ao longo do tempo ou que começaram a pagar dividendos ao longo do tempo. E como vocês podem ver, a diferença é gigante do primeiro grupo para os demais. Enquanto o grupo que aumentou seus dividendos ou que começaram a pagar ao longo do tempo tiveram um resultado de mais de $11 mil, as pessoas que investiram no grupo de ações que cortaram ou então que eliminaram seus dividendos tiveram aquele investimento inicial de $100 decrescido para $56. Para vocês terem uma noção do tamanho do resultado do primeiro grupo, a rentabilidade após a inflação ficou na casa de 13%. Meu, isso aqui é muita coisa. Bom, com certeza esse estudo é muito bacana porque além de reforçar a ideia de investir em ações que pagam dividendos, ainda nos ensina como potencializar os nossos resultados dependendo da escolha que a gente faça na hora de investir em ações pagadoras de dividendos. No próximo vídeo eu vou trazer 2 ações para vocês que têm um índice de payout diferente, que estão cotadas a um preço diferente e que estão em momentos diferentes de vida. Dessa forma vocês vão conseguir ver na prática essa diferença que o payout faz. E o mais legal é que essas empresas são do mesmo setor
setor elétrico, que historicamente é um setor que paga muito dividendos. Então, se você não quer deixar de conferir essa comparação, aproveita, curte aqui embaixo e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo desse canal. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!